universal nesse dia, cara. Proteger as extremidades por causa do retorno venoso, Julião? Para evitar que acabe a vascularização ali? Então, muito provavelmente você pode correr uma necrose ali, né? Você fica em pé, não fica sentado. Não, e você não pode encostar em nada. Ah, porque também se encostar... Se encostar, queima. Você gruda, né? É. Se encostar, queima, não tem jeito. Papai Noel bolado de gorrinho, de vermelho. Cara, Eita, menos rapaz. 90 graus Menos Celsius. 90. Aí eles colocam uma musiquinha. Põe. Põe uma musiquinha. Qual o limite de tempo? Não, é 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Pra todo mundo. E que frequência, Júlio? Diária. Depois do treino? Sempre depois do treino. Júlio Balestrin queimando. Ah, do céu, cara. A galera não entendeu Quanta isso daí, Renato. fumaça. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Vai ficar bem assim, ó. Queimando. É porque tá a telinha de vocês na frente agora. Aí tá... você já saiu. Aí eu já saí, ó. Você tem mais energia. E é impressionante como revigora. Na hora. Quando você sai com frio? Você sai com um frio, mas quando você vem pra temperatura mais alta, você sente. O impacto, né? Você sente acolhido ali. É agradável, né? É agradável. E você tem essa sensação refrescante, ela vai passando e você vai sentindo uma energização. Então você sai de lá, parece que você toma um pré-treino. É mesmo. Exatamente. Da mesma forma que o quente te deixa mole, o frio te deixava agitado. Agitado. Faz sentido, né, meu? Porque você tem que aumentar a vascularização, você tem que liberar catecolamina para isso, que é adrenalina e noradrenalina. O efeito no sistema nervoso central é de acelerar. Então, realmente, provavelmente dá vontade de fazer isso daí e treinar de novo, né? Então, era isso que eu fazia. Caraca. Na verdade, eu tinha o treino da tarde, então eu fazia a rotina mais pesada pela manhã e depois eu voltava à tarde. Mas geralmente eu gravava à tarde. Então a rotina da manhã nunca aparecia. Qual foi o período mais longo que você ficou no Quiet, Julião? Foi 3 meses. Meu, você ficou 3 meses direto. 3 meses direto. Essa época aí, não foi? Foi essa época. Vem cá, agora vamos lá para as perguntas. Ficar 3 meses no Quiet, sem família. Sem família, sozinho. Lá eles não aceitam muito bem essa questão do e casal, essas coisas, né, Julião? Aceitam. Aceitam. Mas tem que ser casado mesmo. Então, assim, como que você faz? Eles exigem isso? Exigem. Para você conseguir levar sua família, você precisa provar que você é casado no papel e ficar trabalhando 6 meses sem a família. Depois de 6 meses, você pode fazer um requerimento pedindo autorização para você trazer sua família, levando em consideração que você conseguiu um visto de permanência por causa de trabalho. O visto no Kuwait, ele é válido apenas por 30 dias, então eu tive que renovar o visto 2 vezes para poder ficar lá. E o Kuwait não é um país aberto ao turismo, né, Júlio? Exatamente, por causa disso. Então, assim, a política do país é um país que vive de produção de petróleo. Então, tudo que acontece lá, o comércio, é o comércio local. Então, você vai ter as lojas, os varejistas, mas dificilmente você vai ver alguma indústria, justamente porque tudo que chega no Kuwait é através de importação. Se eu quiser ir para o Kuwait passear... Não consegue. Você teria que ter uma carta de convite de trabalho. Por isso que eu entrei lá. Então foi o contato através do Ascar, feito pelo Mohamed. O Ascar faz uma carta pedindo para eu ir trabalhar na Oxygen. E aí, com esse atestado, eu consigo tirar o visto aqui. Tirei o visto. Esse visto me dá direito a ficar 30 dias no Kuwait, sem nenhum problema judicial. Passado esse período, eu já fico de forma legal. Então, com 20 dias, você já tem que estar correndo atrás da renovação do seu novo visto. Você ficou 3 meses lá, longe da Bia, longe da sua mãe, longe de pessoas que você convive. Sim. Quase que diariamente, ou alguns até diariamente. Como é que fica o psicológico em cima disso? Graças a Deus tem um telefone, então assim, era o meu melhor amigo. Então realmente a comunicação é através do FaceTime. E você também tem que adaptar o seu horário, porque o horário brasileiro ele é bem diferente com 7 relação horas, ao se eu não me Kuwait. engano, não é? 7 horas. E Na frente. Na frente. E esse tipo de diferença de fuso fazia com que eu só conversasse com ela no final do dia, no meu dia, né?
Então já tinha passado a maior parte das minhas atividades. Quando era 5 horas, eu lembro que era sempre o horário que eu falava com ela. 5 horas Renato, da tarde lá. Achei que na internet, ó, no eBay, vendendo por $46 mil uma máquina de criossauna. Ou seja, se ela é $46 mil, R$250 mil no ela ia mínimo. chegar aqui por 1 milhão quase. Exato. Pelo menos. Pelo custo de importação e taxas, tudo, ela ia Se chegar a for, 1 se milhão. for direto, aqueles convertendo, daria isso, mas joga o imposto lá pra cima. Não, imposto e a taxa de importação e tudo. Rapaz, Continuando. a gente abre um freezer aí, bota o nego sentado dentro e resolve esse problema. Resolve, Não tem né? Deixar dentro da câmera fria aqui. 5 minutinhos, fica Frigorífico. bom, pô. Vai no frigorífico ali, já era. Júlio, no Kuwait, nesses seus 3 meses de Kuwait, o que mais te dificultou na questão do convívio em relação à cultura? Eu Eles têm. Você chegou a pegar o período do Ramadã peguei inteiro. inteiro. Explica pra galera como é que é o Ramadã. Ramadã, eles só se alimentam 8 horas por dia. Passam 16 horas em jejum. E tem uma questão de fechar comércio. Tem uma questão de fechar comércio. O comércio não funciona, né? Então o Ramadã funciona do anoitecer até o amanhecer. Então tem lugar que ele dura um pouco mais, um lugar um pouco menos. Mas geralmente lá eles começavam 5 horas da tarde. Então tocava. Não era um. Aqui seria um sino porque nós somos cristãos. Na maioria, né? Mas lá eles tocavam uma música, né? Que é como se fosse um hino para eles. E posterior a isso, a água da academia era ligada novamente. Então você poderia beber a água. A academia não fechava. Quando eles tocavam essa música, eles tinham que fazer alguma coisa, de se virar Então, para alguma são- posição, não tem? Na realidade são suras, né? Você tem 5 orações no período. O que acontece no Ramadã? Você, do nascer do sol ao pôr do sol, e isso quer dizer que cada dia é um horário diferente, então Exato. você tem a divulgação em cadeias populares, né? Quando que vai ser o horário do nascer do sol e quando vai ser o horário do pôr do sol. Você tem que ficar de jejum de alimento e água. Você não pode beber nem comer, né? E aí, nesse período, você tem alguns horários de orações, que são essas músicas, e o mulá, ele chama as pessoas para orarem, então você vira Você tem que estar virado para mesquita, alguma coisa assim, não é? pro leste, né, para você, como se fosse em direção a Medina, né, para fazer a sua oração, porque também tem isso, né, você tem algumas tradições bonitas, né, do islamismo, né, então todo muçulmano ele tem que ir pelo menos uma vez para Medina para conhecer a mesquita, né, tem coisas legais assim que você vê que é uma coisa que tem relação com valores e com a pessoa se colocar nessa situação. E o que é jejum? Porque se você for ver o jejum ele tem religiosamente no catolicismo, ele tem em todas as religiões como forma daquela pessoa ela se colocar numa situação de privação para entender o quanto, entre aspas, abençoada ela é. Então, quando a gente fala do Ramadã também, né, vale lembrar que a refeição de interrupção do jejum, que é aquela que você faz à noite, ela é uma refeição festiva. Então você faz com seus familiares, com seus amigos. Então ela tem toda uma conotação, tem todo um significado, né? Isso acontecia lá, na academia. Na academia? Na academia. Como, Julião? Ó, pra você ter uma ideia, como a cultura é tão influenciada pela religião, a água ficava desligada. Não existe possibilidade de você beber água na academia. Mas você podia ir treinar. Você podia ir treinar. Então era só o jejum, mas você não precisava ficar em casa. Então, aí o que eu fazia por respeito? Então eu me alimentava e bebia água em casa. Chegava na academia para treinar, antes de acabar o Ramadã, o horário para poder comer. E a maioria fazia isso. Então, cerca de 3 horas, estava todo mundo treinando. Para quando fosse por volta de 5 horas, a cantina abria. Descia todo mundo para a cantina, se sentava e fazia fila para poder comer e beber. Então eles faziam uma refeição muito pesada nesse momento. E lá vende comida de dieta. Então você ia ficar louco, que é um self-service, você pede por peso. Eu quero 100 gramas de arroz, 200 de carne, louco, velho. tantos de legumes. Não tem como não ficar grande lá. Não tem como. Aí você pede, tem hambúrguer de salmão, hambúrguer de frango, hambúrguer de carne, ou só os pedaços de carne, ou só os pedaços de frango, ou só os pedaços de peixe.
Então você tem todas as fontes de proteína, além dos shakes, para você escolher lá como que você quer fazer o seu pós-treino, tudo sem nenhum tipo de gordura. Agora, Julião, se uma pessoa que não fosse adepta ao islamismo chegasse na academia com uma garrafa de água, ela era mal vista, não era? Na verdade ela não é mais aceita. É sério? Sim. Aí o que acontece? Você perde o respeito, então você passa... eles não te cumprimentam mais, eles te ignoram, né? Caramba, cara. Eles te ignoram, eles não vão falar nada porque eles são muito educados. Mas eles passam a não considerá-lo mais. E aí sim, é como o fato de comer. Nós somos um país ocidental, mas eu tô lá, eu tenho que me adaptar à cultura. Então eu consegui, de certa forma, conquistar um pouco a amizade deles, que lá não é amizade, é irmandade. É uma relação muito diferente. Quando você fala amizade, não quer dizer nada. Irmandade é tudo. Então, se você fala que é amigo de alguém lá, isso soa muito mal. Amigo, pra eles é quando a gente fala, eu conheço fulano. Exato, é um conhecido. E esse conhecido não tem nenhum tipo de consideração. Então, quando a pessoa não tem consideração, você fala que ela é amiga lá. Lá o laço é irmão. Irmão, todos são irmãos. Todos. Independente de família, todos são irmãos. Agora existe um negócio, eu não sei se você sabe contar. Big Ramy fazia parte dessa irmandade. E a sensação que eu tenho é que ele não faz mais parte. É isso mesmo, Júlio? Não, ele continua sendo sunita, né? Ele é egípcio, não é? Ele é egípcio, ele é sunita. O que é sunita? Sunita é da religião islâmica os que não são tão rígidos. Você divide a religião islâmica em sunitas e xiitas. Né? Xiitas são os que veem a religião ao pé da letra. Xiita a gente ouvia muito falar no jornal porque os xiitas fizeram um atentado assim, explodiu uma bomba de um xiita. Você está falando do governo do Líbano, né? A gente viu acontecer isso muito no Líbano. Por que no Líbano? Porque o Líbano ele tem uma estrutura de governo que é xiitas e sunitas, eles têm partidos políticos diferentes e distintos e que se contrapõem, né? E aí tentam governar o país. Aí que tá, essa que é a curiosidade. No Líbano, o presidente é sempre um cristão. Por quê? Porque ele é o fiel da balança. Ele não é islâmico, então ele não é nem xiita, nem sunita. Então ele fica dando o ritmo do que está acontecendo. Para quê? Para não pender nem para os sunitas, nem para os xiitas. Caramba! Interessante, ele é tipo né? neutro. É um mediador. Ele é um mediador. O cristão é um mediador. E aí você tem os sunitas que são mais abertos, mais progressistas. É que progressista é uma palavra que está errada a aplicar aqui. Mas eles são menos rigorosos em relação à religião. E os xiitas são os caras que são os rigorosos em relação à religião. Podemos dizer assim, mais tradicionais. Não, os sunitas são mais tradicionais. Os sunitas são tradicionais. Sunitas é a primeira religião. Os xiitas adaptaram o Islã. Podemos chamar os xiitas de radicais? Então, extremistas. A gente está acostumado a ouvir essa definição, mas ainda não é bem isso, porque extremista a gente já começa a confundir com atentado, com terrorismo, e não é isso. Né? O xiita, ele é no sentido ele lê as coisas no sentido da palavra. Então aquilo ele leva a regra ao pé da letra. Exatamente ao pé da letra. Então é como se fosse um cristão ortodoxo. Então ele é ao pé da letra o que está escrito, né, no Alcorão. Né? Essa que é a questão, na verdade. Então, o xiita é aquele cara que se autoflagela como punição. Eles seguem à risca eu já vi o Alcorão. Assim, pessoas e pessoas de joelho com uma espécie de cinto se batendo assim. Isso tem um vídeo muito feio que é um cara que usa praticamente uma foice. E a foice entra nas costas dele inteira, cara. Faz um corte de aproximadamente 40 centímetros de ponta a ponta nas costas do cara. É impressionante. Morreu? Não. Pegam um cara assim, levam pra tipo como se fosse um pronto-socorro. Um pronto-socorro, é um caminhão, um baú. E ali fazem um pronto atendimento nele. Mas, cara, eu não sei se ele sobreviveu, porque é impressionante o tamanho do corte. E esse nível de flagelo que ele faz tá ligado a alguma coisa que ele cometeu de errado? Sim, geralmente sim. É uma punição, né? Penitência. Uma penitência. A gente tem em todas as religiões uma representação de autoflagelo, né? Dependendo do que é a linha de
ou a forma de interpretação que aquela pessoa ela dá, né? O que eu acho importante, Renato? Que a gente não caricaturize, entendeu? Porque hoje a gente vive numa situação onde as pessoas elas querem soluções ou definições simples para situações muito complexas, né? Então, dentro do cristianismo, né, a gente tem católicos apostólicos romanos, a gente tem, né, os cristãos ortodoxos, né, a gente tem os protestantes, né? Então a gente tem uma série de linhas cristãs. No islamismo a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem xiitas e sunitas que divergem da forma que a religião ela é lida. Exato. Né? A gente tem as religiões orientais, por exemplo, uma viagem interessante é você ir para o Japão, por exemplo. Eu fui para o Japão no final do ano para acompanhar a Gabi Garcia na luta do Rising lá. E, por exemplo, o japonês ele não comemora Ano Novo, ele trabalha. Então, por exemplo, dia 1º, eu lembro disso até hoje. Dia 31, o Rising, né, a luta foi na noite do dia 31 para o dia 1º. E no dia 1º de manhã, estava todo mundo trabalhando. O máximo que acontecia é que no hotel que a gente foi, eles estavam comemorando o Ano Novo, tipo, jogavam um pouquinho de arroz em você, assim, falavam, parabéns, isso daqui é o Ano Novo, e acabou. Então, a gente tem uma série de religiões diferentes, sim, né? Culturas. E quando a gente olha o Oriente Médio, né, tem algumas coisas que a gente começa a perceber. Por exemplo, o islamismo hoje ela é maior que o catolicismo em relação à quantidade de praticantes. Né? Então, hoje menos de 33% da população do mundo ela é cristã. Né? A gente tem a maioria das populações islâmicas. Né? E quando a gente vai nesses países do Oriente Médio, a gente vê, por exemplo, egípcio, né? Que a gente vê aquelas coisas, daquelas religiões egípcias que tem as... Egípcio tem uma dominância xiita, né? Eu não sei dizer, Júlio, mas assim, o Egito, que a gente acha que é aquela religião egípcia, dos faraós e dos deuses, etc., do politeísmo, aquilo lá não tem mais. Não existe, hoje, aquilo é cultura pura. Aquilo, o Egito, hoje, ele é história. Ele é muçulmano. Né? Hoje ele é 100% muçulmano. Mas, nossa senhora, estamos falando de religião... A galera tá falando isso. Eu entrei pra ver bodybuilding. Não, mas o que é legal? Tá mas é muito legal, cara. Existe uma ligação. Você me falou do Big Ram. Porque o Big Ram, ele do nada parou de ir pro Kuwait. Então, mas aí que tá. Ele era Aí o principal a pergunta atleta. era, são questões religiosas? Você acabou de falar pra mim que não. Ele era o principal atleta do time da Oxygen. Isso eu tava lá. E quando aconteceu o Mr. Olímpia, foi muito decepcionante para eles. Porque o Big Ram ele saiu do protocolo por conta própria. Ele furou? Ele furou o protocolo Em que por ano? conta própria. No ano que ele ficou em 6º lugar. Acho que foi 2000, foi o ano do Shaw Roden? Foi, já não tinha roda. 2018. Isso. E aquilo o Bader não gostou nada, porque o Bader dava uma super estrutura, não só para ele, mas para todos os atletas que ele patrocina da Camel Crew. Então... Quem é o Bader? O Bader é o dono de tudo. Ele é um sheik árabe? Ele foi casado com a filha do sheik. Caramba. Bader Bodai, né? Bader Bodai. Então ele é um dos 4 caras mais poderosos do Kuwait, em questão financeira. Será que ele mexe com petróleo? Sim, ele é um homem de negócios. 95% da renda do Kuwait, eu tava lendo aqui, é petróleo. Ele chega de Phantom para trabalhar. Caramba, cara. O Bader, ele é dono da Oxygen? Sim, de todas. A Oxygen tem um time de atletas, né? Sim, o time da Oxygen é composto por todos os atletas que frequentam a Oxygen, profissionais. Esses atletas não pagam para treinar. E tem um desconto de 50% em qualquer item da loja. Que inclui a alimentação? Não inclui alimentação se você não for do Camel Crew. E quem é o Camel Crew? Camel Crew são os melhores atletas do Kuwait. É o time de elite do É o Kuwait. time de elite deles. E esse time de elite do Kuwait é bancado pela Oxygen, que é uma Bancado academia. Pelo Bader. Pelo Bader. Pelo Bader. Então, existem pessoas que criam cavalos de corrida. Isso. O Bader cria fisiculturistas Exato. O Bader ele competidores. tem academia, ele tem 2 restaurantes, um na frente da Oxygen e outro na quadra de trás, que chama Grams, que é gramas, e todos de comida voltada para o fisiculturismo, no peso. Lá isso é muito comum, tem uns 5, 6 lugares lá que vendem comida no peso, de dieta. Você pede no delivery, eles mandam.
E o prédio do lado é também dele. Então esse é o prédio que ele usa para hospedar os atletas que visitam a Oxygen, que é onde eu fiquei. Então ele tem toda uma estrutura montada. Ele paga pro atleta, se o atleta for fera, se for um atleta O olímpico? Nathan Deacha, na época que eu tava lá, era do time. Roy Winkler é do time até hoje. Quanto será que ganhava um Big Ram? 28 mil Dólares? dólares. Cara, então era o maior patrocínio dele. Sim. 28 mil dólares por mês. Mês. Cara, aí é vantagem de ser Mês bodybuilder, hein? mais a moradia, mais a alimentação, mais tudo o que precisar para poder ir bem na competição. Cara, nós estamos falando de 350 mil dólares ano. Sim, e ainda tem o Asker, o Abdullah, o... Treinadores. Sim, o fisioterapeuta que é o Musa, chama Musa. E todos os acessos que você precisa. Lá tem um médico muito bom como o Musi, que também faz parte da equipe, que toma conta dos atletas. Tudo de graça. Tudo sem nenhum custo. Mas para esses caras, ao lugar da crioterapia, que foi indicação do Ashkanani, que também faz parte desse time, eu fui lá a primeira vez, paguei a primeira. Aí ele perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Brasil, que eu estava no profissional e que eu era do time da Oxygen, não era da Camel Crew. Eu sou do time da Oxygen. Aí ele pegou e falou: você é do time da Oxygen, você não paga mais nada. Que legal. E eu passei a fazer a crioterapia diariamente, que custava lá 25 dinares. Cada dinar custa 3,1 dólar. Ô, louco. 25 vezes 3, 75. 75 dólares, 75, cara. aí você coloca. Cada sessão. Isso. Você fazia uma por semana? Não, por dia. Caraca. Por dia. E assim, o cara me tratava como um rei. Eles têm muito isso. E Admiração pelo admiração, bodybuilding. Tudo porque eu levei um café brasileiro para ele. Que legal. Então, assim, eles têm coisas que eles dão valores. O café é uma especiaria lá, né? Entendi. A Arábia é um lugar muito famoso pelas especiarias. E tudo isso que acontece lá é graças à extrema admiração que eles têm por fisiculturistas pelo nosso esporte. Eu acredito que excede o amor dos americanos. Eles amam demais o esporte. É só você observar a chegada do Big Ram no Egito, a chegada do Hadi Chopin, que era um cara que eu queria Mostra falar. o Big Ram chegando, Mauricião, no Egito, pra galera Exato. entender o que é amor pelo esporte. Depois você põe o Hadi Chopin também, que ele também ele é persa, né? Então ele também não vai no Oxygen. Agora, o Hadi Chopin já é meio que inimigo dos árabes, né? Porque ele é persa, né? Então, mas aí que tá. Eu É acredito, esse aqui, né? eu acredito que o problema está aí. Eu tenho plena convicção que o Hadi, ele é xiita, enquanto que todos no Oxygen são sunitas. Então, na verdade, o que acontece é assim, aquela área que a gente tem, você que gosta muito de genética, né? Por que tem uma Oxygen no Kuwait? Por que tem um cara que investe isso no Kuwait? Se você olhar o campeonato mundial da FBB de uns 5 a 8 anos Não é isso, não, atrás... Maurício. Eles têm ele saindo do aeroporto. Eu acho que você consegue achar no YouTube. Não, é impressionante, cara. Nem Copa Não, o do aeroporto Mundo tá você vê tomado. aquilo. É um Fizeram um pouco- outdoor pra ele. antes. Fizeram um outdoor pra Vou ele. achar aqui. Eu acho que é antes ainda. Então, se você for ver, começou um monte de atleta do Irã ganhar. O que acontece? Aquela região, então você pega, né, que era a antiga Pérsia, né? Ela é uma região onde ficava, na época do Egito, dos faraós, então 3.000, 5.000 anos antes de Cristo, ficava uma região que chamava Terra de Hatti, que depois foi virar a Pérsia, né? E o que a gente conhece do exército persa, né, na história que chama atenção? Bom, se você assistir o filme dos 300 lá, você vai ver que o exército que é temido é o exército persa. Por quê? O exército persa, Renato, é o exército dos soldados mais bem preparados da história da humanidade. Sabe o kettlebell que a gente tem? Você sabe de onde vem o kettlebell? Dessa época. O kettlebell é persa. Ele era o brinquedo do exército persa, dos caras que chegavam, por exemplo, depois de uma caminhada de 50 km, 60 km,
no deserto, Meu Deus. né? Montavam um acampamento e falavam assim, vamos brincar. Vamos brincar do quê? Vamos pegar essas bolas de ferro aqui, vamos soldar uma alça nelas e vamos ver quem joga mais longe, quem joga mais alto. Aquele acessório de crossfiteiro. Exatamente, o kettlebell. Então isso daí era um brinquedo do exército persa, brincar quando ele formava acampamento depois de ter caminhado 60, 50 quilômetros Eles no eram dia. beduínos, né? E aí o que acontece, né? Quando a gente olha, por exemplo, epigenética, quando você incorpora no seu genoma características das quais você viveu, né? Você começou a ter, além de uma seleção das pessoas, porque você começou a selecionar homens muito fortes, muito resistentes do ponto de vista de físico e vigor, né? Você também começou a incorporar isso. E isso dura até os dias atuais. Se você olhar os campeões de força do Brasil 40, 50 anos atrás, né, você vai ver que são caras que são oriundos dessa região. Então, libaneses, iranianos. Né? Deixa eu lembrar o nome aqui de São Paulo, era um libanês, que é um campeão de esporte de força daqui. Eu vou lembrar até o final desse coisa, eu vou lembrar. Mas assim, o que é interessante ver é como a gente roda o mundo e você vê que existem justificativas pelas quais as coisas são como elas são. Então, de fato, existem justificativas genéticas para existir uma Oxygen, né, com um público que tem uma força tal que consiga fazer um trabalho desse, de fazer esse camping de fisiculturista, de caras super massivos em relação à forma física deles. Né? E o que faz isso está explicado na história se a gente começar a olhar um pouquinho para trás, né? Rádio Chopin. Rádio Chopin. O que é bacana no Rádio Chopin? Ele não frequenta nenhum ambiente da Oxygen. Ele não é aceito por eles. Não me pergunte por quê. E outro cara, religioso, certeza. Religioso. E outro cara que também não é aceito é o Kamal. O Kamal também. O 212? O 212. Caramba, eu achei que ele era de lá. Não, o Kamal é líbio. Líbio, ele mora na Líbia, ele tem 4 academias na Líbia. É verdade que o governo da Líbia paga pro Kamal e paga bem? Paga. O Kamal ganhou $100 mil quando ele foi campeão do Mr. Olímpia. O governo? O governo. Como se fosse uma honraria do tipo, você representou o nosso país no bodybuilding, então aqui $100 mil. Não só esse esporte, qualquer esporte que você for campeão mundial, o governo te premia. Cara, não tem preconceito a esporte nenhum. Não, eles são muito fãs de esporte em geral. Então, os lutadores brasileiros acabam indo muito para lá para poder ensinar o jiu-jitsu brasileiro, para poder ser reconhecido financeiramente, coisa que aqui não acontece. Então, se você observar hoje, até hoje, o maior campeonato do mundo chama Qatar Golden Cup, que é no Qatar. O prêmio da Qatar Golden Cup é o mesmo prêmio do Mr. Olímpia. Meu Deus. E é amador. Então os sheiks chegam lá e premiam. Maurício, põe Qatar Golden Cup. Então os atletas que chegam lá chegam chegando, cara. É Campeonato amador lá. Impressionante. Qatar Golden Cup é um nível que é como no profissional, só que só com atletas árabes. E o Rádio Chopin de também. Fisiculturismo. É de fisiculturismo. O Rádio Chopin, ele é uma estrela lá na Pérsia também, né, O cara? Rádio Nossa, Chopin- ele foi recebido pelo público lá, o pessoal colocou ele no colo. Muito, muito. Por quê? Porque ele ficou em terceiro no Olímpia. Só que olha que engraçado, Renato. Todo mundo fala do Rádio Chopin. Só que uma coisa é fato. Rádio Chopin nunca venceu Kamal. Mas já competiu com ele? Várias vezes. Sério? Várias vezes. O Kamal cansou de bater no Rádio Chopin. Porque o Kamal, ninguém nunca dá valor pra ele. Ele Eu já não foi sei. Mr. Olímpia. O Kamal conseguiu o patrocínio agora, depois de ser Mr. Olímpia. E antes disso, ele já tinha ganhado de quase todo mundo. Me fala aí alguns atletas que o Kamal passou o carro, por exemplo. O Eduardo Correia. Não, ele passou o carro em todos os atletas. No amador, não existe um cara no planeta que conseguiu mais títulos do que o Kamal. Não tem como. O fisiculturista amador que tem mais títulos da história do esporte de alto nível é o Kamal. Não tenho ideia de quantas vezes ele é campeão mundial, quantas vezes ele ganhou esse Qatar Golden Cup. Os eventos mais difíceis que você pode imaginar, ele ganhou. E quando ele resolveu ir pra NPC, em pouco tempo ele já foi campeão Mr. Olímpia. Não, e quando ele Ele tem resolveu... pouco tempo de NPC, Quando não ele tem? resolveu ir, o primeiro evento dele foi o Arnold. Ele ganhou. Caramba. O segundo foi o Olímpia, ele ficou em segundo.
No ano seguinte ele ganhou a Olímpia. E agora ele perdeu a Olímpia e ficou em segundo. Então, assim, ele reveza primeiro e segundo. O I bom dele é ser overall, ganhar o Coloca primeiro. o Kamal I aí, mal Marcelo. dele é ficar em segundo. E quantos anos? O Kamal, ele tá com 50 anos. Cara, Mano. 50 anos. E aí que tá. O Kamal, ao contrário do Hadi, ele não treina tão pesado. Eu achei aqui na internet uma lista, eu não sei até onde tá atualizada aqui, ó. Dos campeonatos. Dos títulos do Kamal. É. Dá uma 2001 olhada aí. Mr. Universo, primeiro. Contra o Paulo Lima, hein? Classe Foi 4. contra o Paulo Contra Lima. o Paulo Lima. Eu 2002. lembro desse título, eu lembro desse Isso. campeonato, hein? Lembra? Um pequenininho todo seco, Lembro. ganhou tudo? Era o Kamal. Primeiro winner, overall. Primeiro overall, tá vendo? 2003, 2000. Ó, só primeiro. Só primeiro, cara. Só Tum, tum, só primeiro. 2018 Pro do Arnold Classic, winner. E Mr. Olympia 212. Cara, ele Só tem que ele 50 anos. Isso, mas esse histórico dele não para em 2007 não, viu? Não, aqui eu começo. Aqui tá de 2001 a 2019. Só que aí tem esse gap aí de 11 anos de 2007 pra. Que não tem, mas olha aí. Dessa lista, procura um terceiro lugar aí. Eu ouvi falar. Mr. Líbia, Mr. África, Mr. Midlands, Mr. Britain, Mr. Universo, Mr. Mundo. Eu ouvi falar que o Kamal demorou muito tempo para vir para a NPC, porque ele ganhava muito dinheiro em outras federações e ganhava dinheiro do Sim, governo ele também. passou em todas as federações. Tudo que ele podia ganhar, inclusive, não é um bom negócio para os árabes e para o profissional. Porque eles têm o Qatar Golden Cup. Então é uma chance que eles têm de competir por muito dinheiro contra o povo árabe mesmo, fazendo um show para os árabes, já que eles têm esse problema político para entrada nos Estados Unidos. não, dá uma olhada. Você quer ver o quanto o povo é fã? Vai ver o número de academias inteira. O último dado que eu tenho, quando eu fui dar aula em Dubai para uma turma da IFBB Academy do Irã, era de 5 mil academias na capital inteira. 5 Caramba, 5 mil Não, academias. eles são inteira. aficionados Cara, os pelo caras, esporte. é que assim, não chega pra gente o dia a dia dos caras, né? Porque até os meios de acesso, telefone, internet, essas coisas, eles são restritos. Isso também é né? verdade. Mas, imagina, Teherã tem 5, tinha, tá? 2013, 5 mil academias. Não, e vai lá ver a quantidade a população de Teherã é baixíssima se comparada a uma cidade como São Renato. Paulo. Coloca aí, vamos ver. Vou procurar aqui. Vê se você Coloca. tem aí, Quantas Mauricião. pessoas tem hoje no Teherã? Olha que dado interessante. Nós tentamos reproduzir um pouco daquilo. A nossa célula é o CT junto com o nosso alojamento, que é a Exato. casa. Então a gente tentou reproduzir Nós fomos um pouco inspirados daquilo. no Kuwait. Isso. E aí, vamos lá. Quantas máquinas nós temos aqui? População 78. quase 9 milhões, 8 milhões e meio. Dado de 2016. Então, pensa que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 40 mil academias. Teherã tem quanto? 2 milhões? Não, 9 milhões. 8,6. E tem 5 mil academias só na capital. Velho, Exato. A Oxygen que eu treinei é a menor. Ela tem 200 máquinas. Ela é 200 máquinas. Ela é como se fosse É a menor. É um estúdiozinho deles. E a grande? Eu não tive a oportunidade de visitar a maior, que hoje fica em Abu Dhabi. Mas eu conheci a Castle. A Castle era 1000 máquinas. ó, isso é Mil? uma- isso é uma- 1000. 1000 máquinas de musculação. Mas é do tamanho de um shopping center. Sim. Já Óbvio. pensou? Ó, hoje a gente vai fazer série 1000 gigante. máquinas. Você vai começar Renato. nessa máquina, vai terminar só Renato. naquela do fim. Abu Dhabi. Abu Dhabi, eles abriram a maior de todas. 2000 máquinas. 2000 máquinas. Cara, eu contei. Eram 28 leg press. De todas as marcas. De todas as marcas, de todas as formas, ângulos, 75, Hammer lá impera. 90. Hammer tem um pouco, mas é tanta marca que eles colocam que fica bem dividido. Você tem umas 5 marcas assim que dividem o espaço. Tem bastante Hammer, mas ele manda arrancar todos os símbolos. Ele não faz propaganda de nenhuma marca. Arranca tudo. Não existe nenhuma marca em nenhum aparelho. Algumas você consegue visualizar, por quê? Porque a impressão é no ferro. Mas qualquer marca que tenha
O logotipo ele manda arrancar. É dele a máquina? É minha máquina. Não vou fazer propaganda pra ninguém, porque tem muito vídeo lá. Então ele manda tirar, porque ele não quer deixar. E assim, pra você ter uma ideia, eu ouvi isso da boca dele. O pessoal da Tecnogin ofereceu 100 máquinas pra ele colocar sem custo. Só pra fazer um portfólio pra eles. Não houve interesse. É a Goldin lá, que é desse tamanho, Julião? Não houve interesse em Dispensou 100 máquinas. Dispensou 100 máquinas. Ou seja, você vê que o cara ele não tá nem aí se é questão financeira. Ele realmente quer fazer do jeito dele.